Vamos lá, futuros calouros do Propaz Enem. Mais uma aula de física comigo, o professor Maurício Dantas. Já trabalhamos aqui com você acústica, já trabalhamos também aqui a parte de calorimetria, calor sensível, por exemplo. Mas agora a gente vai trabalhar uma coisa muito importante, até porque na matriz do Enem existe uma habilidade especial, uma habilidade específica que fala de termodinâmica. Então hoje a gente veio aqui para falar sobre máquinas térmicas, um tema muito importante para você, futuro calouro que nos assiste agora no programa no Propaz Enem Digital. Então, a gente vem falar sobre máquina térmica, vamos falar também para você, além de máquina térmica, sobre a segunda lei da termodinâmica. E mais do que isso, vamos falar sobre o ciclo de Carnot, esse ciclo ideal tão comentado, esse ciclo ideal proposto pelo engenheiro francês Carnot e que coloca uma máquina na condição de rendimento máximo. Então vamos lá, vamos mostrar para você aqui o início da nossa aula, o que nós temos hoje para você do Propaz Enem. Então a gente vai falar aqui sobre máquina térmica e já faço uma representação, já coloco uma representação didática sobre relacionada à máquina térmica. Uma máquina térmica, no fundo, é um sistema capaz de converter calor em movimento. É um sistema capaz de converter calor em trabalho. E na tua casa, no teu cotidiano, a panela de pressão ela faz mais ou menos isso. Afinal, você coloca a panela no fogo, ali você tem energia térmica e quando a gente percebe aquela válvula na panela de pressão se movimentando, você tem ali exatamente uma energia de movimento, uma energia mecânica, você tem ali a realização de trabalho. Então significa que na panela de pressão você tem o calor que vem da chama do fogão se convertendo em movimento, o calor se convertendo em trabalho. É isso que uma máquina térmica faz. Ela vai converter calor em trabalho. Olha só o sistema que eu tenho para mostrar aqui para você. Então nós temos a água recebendo uma quantidade de energia, recebendo calor. Essa água do estado líquido vai passar para o estado gasoso. Esse vapor de água a alta pressão vai começar a empurrar o pistão, vai começar a empurrar uma estrutura que vai entrar em movimento. Então, olha só aqui essa canalização do vapor. O vapor de água começa a subir nessa região que você vê que antecede a válvula A. Este vapor entra no pistão, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui cilíndrica. E este vapor a alta pressão, ele tem, digamos assim, ele tem força para empurrar o pistão, força para colocar o pistão em movimento. Então, veja só o que eu acabei de falar para você, futuro calouro. A energia térmica, portanto o calor, sendo cedido para a água, que vira vapor, e esse vapor a alta pressão empurra o pistão, provocando movimento. Então o calor ele está sendo transformado em trabalho. Eu tenho esse esquema aqui na tela para você. Olha só, esse é o esquema que a gente coloca para iniciar sempre que nós queremos falar sobre máquinas térmicas. O calor, a famosa energia térmica, sendo convertida em trabalho, sendo convertida, portanto, em movimento. Vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre as máquinas térmicas. Esses dispositivos que são capazes de converter o calor em trabalho. Então, olha só o que a gente preparou para você aqui. Um esquema para representar as energias envolvidas, os sistemas envolvidos em uma máquina térmica. Para começo de conversa, você tem que lembrar que toda máquina térmica ela funciona entre duas fontes. Duas fontes, a fonte quente e a fonte fria. Toda máquina térmica opera entre duas fontes, a fonte quente e a fonte fria. Você vai dizer, mas Dantas, o que é a fonte quente da máquina térmica? Lá onde você tem a produção de calor. No caso dos veículos, dos carros, a produção de calor dentro do motor.
lá a gasolina está sofrendo essa combustão. Então, naquele lugar, você tem exatamente o local mais quente da máquina. Ali é a fonte quente. E a fonte fria? A fonte fria nada mais é do que o ambiente onde a máquina está se movimentando. A fonte fria é o local em que a máquina está se movimentando. No ar, por exemplo, atmosférico. Então, essa é a fonte fria da máquina térmica. Por isso, olha que eu tenho aqui o esquema para ti, ó. Toda a máquina térmica funcionando entre uma fonte quente e uma fonte fria. Essa fonte quente, um esquema apenas para você entender esse balanço energético. Essa fonte quente dentro do motor, lá onde o combustível vai ser queimado, lá onde você vai produzir o calor principal e maior da máquina térmica. E essa fonte fria, ela significa um ambiente onde a máquina vai se movimentar. Toda máquina térmica operando entre duas fontes, a fonte quente e a fonte fria, ela vai realizar trabalho. Então, o que a gente vai mostrar para você aqui? O calor produzido na fonte quente, geralmente nós representamos por Q2. E o calor que esta máquina vai rejeitar para a fonte fria, nós chamamos de Q1. Toda máquina térmica tem uma produção de quantidade de calor em sua fonte quente dentro do motor, mas a maior parte desse calor vai ser rejeitada para o meio ambiente. E essa quantidade de calor que é rejeitada, nós representamos por Q1. Muito importante esse início aqui para você. E tem a parte principal, é aquela energia que vai ser convertida em trabalho, que é o grande objetivo da máquina térmica. Olha só o esquema novamente. Combustível é queimado. Você tem a produção de uma quantidade de calor Q2. Parte dessa energia e a maior parte vai ser rejeitada para a fonte fria, jogada fora por meio do escapamento da máquina térmica. E a menor parte, para as máquinas térmicas, elas vão utilizar para a realização de trabalho, que é o grande objetivo da máquina térmica. Então, esse início é muito interessante a gente lembrar, são duas fontes, uma quente e uma fria. A fonte quente, você tem a produção da maior quantidade de calor possível. A fonte fria, lá você tem a quantidade de calor que vai ser rejeitada. E aquilo que não é rejeitado, a máquina aproveita para a realização de trabalho. Guarda essa aí, futuro calouro, porque a gente vai avançar um pouquinho agora. A quantidade de calor, olha na tela, a quantidade de calor Q2, portanto, da fonte quente, se dividiu uma parte, uma primeira parte, essa máquina vai rejeitar, como a gente tem repetido aqui, vai jogar para o ambiente e o restante vai ficar sob a forma de trabalho. A gente não precisa de fórmula, naturalmente, para ficar resolvendo o problema de máquina térmica. Se você entende essa distribuição de energia, isso é suficiente para você desenvolver alguns itens. Agora, a gente vai colocar esse equacionamento aqui. Está claro, então, que essa quantidade de calor Q2, se ela se divide em trabalho e Q1, então, quando você somar o trabalho mais a quantidade de calor que foi rejeitada pela máquina, você vai ter a quantidade de calor Q2, que é o total, que é aquilo que vai ser produzido na fonte quente. E aí vamos avançando, porque eu tenho uma outra coisa para te mostrar aqui. Olha só, vamos trabalhar agora com números. Vamos trabalhar agora com números para a gente efetivamente mostrar um rendimento de uma máquina, mostrar como se determina, se calcula essa quantidade de energia usada para a máquina se movimentar, ou seja, essa energia usada na forma de trabalho. Então, suponhamos uma máquina térmica hipotética que a cada ciclo você tenha a produção de uma quantidade de calor de 80 quilocalorias na fonte quente. Essa quantidade de calor produzida com a queima do combustível, das quais 60 quilocalorias a máquina está rejeitando para o ambiente. A máquina está jogando para a fonte fria. Então, olha para mim, olha para cá. Se a máquina tem uma produção de 80 quilocalorias a cada ciclo, essa nossa máquina hipotética,
E dos 80, você tem 60 quilocalorias que estão sendo rejeitados pela máquina, jogados para o ambiente, para a fonte fria, através do escapamento da máquina, através da chaminé. Então você tem uma realização de trabalho que é o que resta. Restam então 20 quilocalorias na forma de trabalho. E naturalmente que quando a gente lê um problema de máquina térmica mais complexo, com a estrutura bonitinha do Enem, o enunciado, né? Logo a seguir, mas você tem antecedendo a isso um texto base, o enunciado, as alternativas, um texto com uma coisa contextualizada, você vai conseguir tirar que esse trabalho ele é a diferença entre a quantidade de calor produzida na fonte quente e a quantidade de calor que a máquina rejeitou. Mas se você entende esse esquema, não precisa obrigatoriamente de uma equação para tu resolveres isso aqui, tá legal? Então vamos avançando. O nosso balanço energético, a nossa divisão de energia azul, Q2, 80 quilocalorias, dos quais parte a máquina rejeitou. 60 quilocalorias foram jogadas para o ambiente e 20 quilocalorias foram as calorias que restaram para a máquina realizar, ter essa realização de trabalho, portanto, entrar em movimento. Então, eu posso até tirar o rendimento de uma máquina térmica. Não precisa de fórmula. Você vai abrir o livro que o rendimento vai te dizer que é a energia útil pela energia total, vai te dizer que o rendimento da máquina térmica é o trabalho dividido pela quantidade de calor total da fonte quente. Então essas coisas que acabam te complicando quando no fundo você tem que saber interpretar matematicamente essa jogada, essa distribuição de energias. Ora, se 80 quilocalorias é a quantidade de calor maior produzida na fonte quente com a queima do combustível, então essas 80 calorias ou quilocalorias representam 100%, 100% de energia do sistema. E como é que eu vou tirar o rendimento dessa máquina térmica? O rendimento dessa máquina térmica, então, você vai usar a energia que você efetivamente queria. Você queria a energia exatamente que está sendo jogada para a realização de trabalho. Então você vai pegar essas 20 quilocalorias e essas 20 quilocalorias se tornarão no teu X, na tua incógnita, que vai ser o rendimento da máquina. Então se você tem um total de 80 quilocalorias representando os 100% e essas 20 calorias úteis, que são as calorias que eu quero, que na realidade representam a energia que eu desejo, elas correspondem a quantos por cento? E aí você vai resolver essa regra de 3 simples e vai conseguir tirar o rendimento da máquina sem precisar de equação alguma, tá? Então, a gente vê esse balanço energético da máquina, consegue determinar o rendimento delas. Agora, eu tenho uma outra coisa interessante para falar para você. A segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais importantes de toda a física que está relacionada às máquinas térmicas. Você vai imaginar agora uma situação em que uma máquina térmica tenha produzido na sua fonte quente 80 quilocalorias. 80 quilocalorias. Imagina que das 80 quilocalorias, essa máquina, olha na tela, não está rejeitando nada, não está jogando nada para a fonte fria. Isso é algo hipotético. Você tem uma máquina térmica onde na fonte quente 80 calorias são produzidas, das quais nada, não tem nada sendo rejeitado e desperdiçado. Então, naturalmente que se não temos nada sendo rejeitado, então essas 80 calorias são utilizadas integralmente para a realização de trabalho. Mas olha o que você acabou de ver. Uma máquina térmica que não existe. Uma máquina térmica nunca pode converter integralmente o calor produzido na fonte quente. Converter integralmente esse calor produzido na fonte quente em trabalho sem rejeitar nada para o ambiente. Isso não existe. E isto é lei. Isto significa a segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica pode converter integralmente o calor produzido na fonte quente em trabalho.
sempre tem que ter uma quantidade de energia rejeitada, que inclusive é a maior parte da energia rejeitada. O trabalho sempre vai ser a menor parte, ok? Vamos então aqui chegando para falar no ciclo ideal, o ciclo de Carnot. O Carnot ele vai propor um ciclo que vai melhorar o rendimento da máquina. O Carnot vai conseguir fazer uma demonstração matemática, teórica, hipotética, para que a máquina pudesse melhorar o seu rendimento. E o Carnot prova que o fluido operante da máquina... O que é o fluido operante? O fluido operante é o vapor que está empurrando o pistão. O fluido operante é aquilo que está exercendo força para que a máquina possa entrar em movimento. E o Carnot vai conseguir mostrar que se o fluido operante da máquina sofresse duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, a máquina teria o rendimento máximo possível. Quando eu digo máximo, eu não estou dizendo que ela vai chegar a 100%. Quando eu digo máximo, eu estou dizendo que ela melhora o seu rendimento. Ela vai ter um rendimento sensivelmente melhorado caso este fluido operante, essa substância que empurra o pistão, conseguisse sofrer duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Essa é uma informação muito importante que você tem que guardar. Eu vou te colocar a ordem disso. Nós não vamos demonstrar como ele chegou nisso. Esses cálculos estão todos disponíveis nos livros, na internet. Esses cálculos são tranquilos para quem está buscando entender um pouquinho mais da física, mas você que vai se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio apenas precisa disso aqui, ó. O pistão, olha na tela que é muito importante. Eu quero que feche na tela agora. O pistão, na hora que ele estiver subindo, então, a primeira parte da subida, esse fluido operante tem que sofrer uma isotérmica. E na segunda parte da subida, uma adiabática. E no retorno, a mesma coisa. Então, o pistão desce e o fluido operante, na primeira parte da descida, sofre uma isotérmica e na segunda parte da descida, sofre novamente uma adiabática. Então, olha... Essa ordem é fundamental. O pistão vai subindo sendo empurrado pelo fluido operante. O pistão vai descendo, retornando e completando o ciclo. Mas aí você tem uma isotérmica, uma adiabática na subida, uma isotérmica e outra adiabática na descida. E este pacote faz com que a máquina tenha o rendimento máximo. Este pacote faz com que a máquina melhore o seu rendimento. Agora, uma coisa interessante para a gente caminhar para o final dessa aula de máquina térmica, de rendimento e de ciclo de Carnot, eu quero mostrar para você a expressão matemática que vai te ajudar a calcular, a determinar esse rendimento da máquina de Carnot. Aqui a nossa preocupação não é fazer a demonstração da equação, essa é uma equação tão conhecida e difundida como a equação fundamental da calorimetria, o Q igual a mc delta T, é tão difundida quanto a equação geral das ondas, V igual a lambda vezes F, enquanto a equação fundamental da trigonometria, ou seja, o grande objetivo não é fazermos exatamente a demonstração da equação, mas você perceber que... Olha na tela aqui, ó, esse rendimento sendo representado por esta letra grega, a letra eta, ele vai ser calculado fazendo 1 menos T1 sobre T2. 1 menos T1 sobre T2, onde esse T1 é a temperatura da fonte fria e o T2 é a temperatura da fonte quente. Então essa demonstração não importa para nós, mas é interessante você entender que o rendimento da máquina térmica que operasse no ciclo de Carnot depende fundamentalmente das temperaturas das fontes fria e quente sendo colocadas em Kelvin, que é Sistema Internacional de Unidades. Tá ok? Então eu espero ter contribuído com essa aula de máquinas térmicas, segundo a lei da termodinâmica e também um resumo sobre o ciclo de Carnot. Esse é o ProPaz Enem. Boa sorte para vocês, futuros calouros. Valeu!
Olá, olá você de casa. É uma satisfação imensa estar mais uma vez com vocês aqui, trazendo dicas importantes para você que vai fazer o Enem. Então, vamos começar com a aula de hoje, Matemática e suas tecnologias, com o professor Ricardinho Ribeiro. Acompanha comigo uma sacada logo para a gente poder entender qual seria a ideia da aula de hoje. Imagina que você, por exemplo, tenha um hidrômetro na sua casa. Você sabe que esse hidrômetro vai medir o consumo de água realizado pela sua residência. Só que você começa a dizer assim, Ricardinho, na minha casa a gente usa a água em litros. E quando eu vou observar o hidrômetro, ele está medindo em metros cúbicos. Como é que eu faço exatamente para ter uma noção de meu consumo e exatamente o que eu estou consumindo, por exemplo? Bem, uma outra proposta é dada a você. Imagine um campo de futebol, e a gente já viu várias vezes exemplos no nosso dia a dia de situações que ele pergunta assim, essa área, essa fazenda, essa área desmatada, e daria para construir 30, 20, 50 campos de futebol. Sabendo que os campos de futebol têm suas medidas em metro e geralmente essas fazendas em hectares. E aí você começa a entender mais ou menos o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Dá uma olhadinha para o quadro e observa comigo aqui, por favor, qual é a nossa habilidade. A habilidade 10, que fala sobre identificar relações entre grandezas e unidades de medidas. Exatamente isso. Nós vamos falar de sistemas de medidas. Como se faz as transformações entre metros, quilômetros, entre litros e decímetros cúbicos. Acompanha agora no quadro para que você possa ter noção exata do que vai acontecer a partir de agora. É muito importante que você tenha, vai ouvindo a minha voz e vai acompanhando na tela, noção sobre as unidades de massa. Várias questões do teu cotidiano trarão situações que a massa é medida em gramas e que você vai ter que transformar em quilogramas ou em toneladas. Então acompanha no quadro e observa a importância dessas transformações. Observa que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Observa que 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Observa no segundo item já as unidades de comprimento. Tenha sempre em ideia, em mente, a unidade padrão, a unidade no sistema internacional, que nesse caso aí o padrão é metro. Observe a linha em que faz a transformação de quilômetros para metros, para decímetros e para milímetros, que são as unidades mais importantes. Nesse caso, eu enfatizo para você ainda na tela que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, comece a observar a importância da aula de hoje. Que alguém poderia dizer assim, mas professor Ricardinho, essa habilidade ela é cobrada no Enem? Claro que é cobrada. E mais ainda, eu posso trabalhar a transformação de unidades em qualquer outros objetos de conhecimento, como por exemplo a geometria, como por exemplo a análise combinatória, como por exemplo as funções. Todas as vezes que eu necessitar transformar as unidades, eu vou estar transformando exatamente a ideia dos sistemas de medidas. E detalhe, além dos nossos objetos de conhecimento na matemática, como funções, geometrias, eu também posso trabalhar os sistemas de medidas em outras componentes curriculares. É muito comum você transformar unidades em química, é muito comum você transformar unidades em física. Então, é muito importante que você se ligue nas dicas de hoje para que a gente possa dar continuidade. Observa na tela. Vamos lá. O terceiro ponto importante são as unidades de área, como o metro quadrado, que tem a unidade padrão, e as suas unidades, como quilômetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, por exemplo. Observe que em cada ponto importante eu coloco uma transformação na qual você não pode esquecer. Como nesse caso, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Ok? No ponto 4, você nota as unidades agrárias, que são unidades que não se trabalha frequentemente, mas é que é importante você saber o que é hectare, are ou centiare.
vale a pena a gente lembrar que a aula de hoje eu estou te dando noções, algo que você pode se nortear. Entenda que cada momento que eu toco nesses assuntos é um detalhezinho que você deve anotar, é um dadozinho que você deve grifar, para que você mais tarde possa fazer uma revisão. Lembra que estamos a poucos dias do Enem e qualquer dicasinha a mais é importante para que você possa chegar bem na sua prova. Vamos continuar? Observe o quadro. As unidades padrão de volume, tá? E eu gostaria muita atenção tua para esse quadro. Por quê? O volume, ele tem uma relação muito grande com a capacidade. Haja vista que o volume pode ser trabalhado com líquidos, gases e sólidos. Já a capacidade, ela é trabalhada com líquidos. Por esse motivo, existe uma relação muito grande entre o ponto 5, que são as unidades de volume, e o ponto 6, que são as unidades de capacidade. Lembrando que o metro cúbico é a unidade padrão, e nas unidades de capacidade, o litro é a unidade padrão, e observe mais uma vez as transformações de metro cúbico para decímetro cúbico e de litro para ml. Você vem notando que a todo momento que a gente vai tocando em um tópico, você vai lembrando, meu Deus, realmente, quando eu trabalhei geometria, quando eu trabalhei funções, quando eu trabalhei a física ou a química, eu precisei em algum momento fazer as transformações de unidade. Então começa a imaginar comigo, se você conhece um conceito físico, se você conhece um conceito químico, se você consegue lembrar da fórmula que calcula uma área, um volume de uma figura plana ou espacial, e na hora H você esquece de fazer a transformação de unidade. Você pode ter certeza que o Enem, ele vai sim, entre as suas alternativas, acrescentar aqueles distratores que vão contar com essa não transformação. E aí, você com certeza está bem preparado, você não vai cair nessa, vamos dizer assim, armadilha. Não pegadinha, mas uma armadilha que vai contar com o teu erro, tá? Então é muito importante, todas as vezes que você frisar com geometria, funções e até as outras componentes curriculares como química e física, o fato de você ter que fazer transformações. Fica atento porque os distratores vão contar com esse erro e aí você não pode cometer, ok? Acompanha mais uma vez no quadro para que a gente possa ter um cuidado agora com as unidades de tempo. Gente, aqui eu queria frisar um detalhe muito importante. Todos nós sabemos que um ano tem 12 meses. Todos nós sabemos, atenção, que um mês possui 30 dias. Olha um pouquinho para mim aqui, para que a gente possa ter um detalhe. Nós sabemos que um mês pode ter 28, 29, 30 ou até mesmo 31 dias. Mas dentro da matemática, principalmente na matemática comercial, se utiliza um padrão, em que o mês comercial é sempre utilizado com 30 dias. Agora, vamos ficar esperto, porque não custa nada te dar mais esse detalhezinho, mais esse toque. Quando se fala que o mês tem 30 dias, é porque na questão em si, ele não está preocupado em saber quais foram os meses que se utilizou aquele cálculo. Vamos imaginar assim, Ricardinho investe um dinheiro ao longo de 5 meses. A questão não está interessada em saber quais foram esses meses, certo? Portanto, para todos os efeitos, cada um desses meses, comercialmente, terá 30 dias. Porém, é importante você também saber e também ficar preparado, porque hoje em dia a gente tem que estar pronto para tudo. E se por um acaso a questão, que é difícil, mas que por um acaso a questão fale necessariamente de um mês específico, você, enquanto candidato bem preparado, tem que estar pronto para a gente saber que um determinado mês do ano pode sim ter 30 ou 29 ou 28 ou até 31. Repito, para você que está em casa, para que não haja confusão. Se a questão não deixar claro que mês é, considere todos os meses 30 dias.
Agora, se a questão especificar, se a questão bater nessa tecla, que é um mês específico, que é um mês de março, que é um mês de agosto, aí você tem que estar pronto para esse tipo de transformação, tá bom? Então, volta para a tela comigo para a gente acompanhar as outras unidades de tempo, como o dia, que tem 24 horas, a hora, que tem 60 minutos, o minuto, que tem 60 segundos, e uma hora, que tem 3.600 segundos. Continua acompanhando no quadro, porque aqui eu volto a tocar num assunto que nós já comentamos na aula de hoje, que é justamente a relação entre as unidades. Observa, olha para cá com atenção, anota no teu caderno o que está escrito aqui no quadro. Olha lá, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico e 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Bem, você que está em casa, deu uma passeada comigo, deu uma volta comigo em unidades de medidas mais importantes e mais cobradas em provas de vestibulares e, consequentemente, no Enem. Então, agora, para a gente completar, vamos tentar resolver um item e vamos ver o que vai ser cobrado de você aí, tá? Antes, dá uma olhadinha numa unidade especial, que seria a polegada, tá? E lembrar que a polegada é medida através da sua diagonal, ok? E cada polegada equivale a 2,54 centímetros, isso é importante que você saiba, tá? Vamos direto para o exercício, vamos direto para que a gente possa ver na prática como é que isso funciona. Vamos lá. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando de meia-noite às 6 horas da manhã, com uma frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml. Ele pergunta a você, qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período e em litros? Bem, como você está acostumado, é sempre bom você retirar algumas informações do texto, grifar aquilo que é mais importante. Fazer uma leitura avulsa desse texto pode ser perigoso, pode ser complicado e pode fazer você perder tempo. Então, nesse texto específico, a gente começou a grifar algo importante e retirar algumas informações. Olha para o quadro que agora nós vamos resolver. Observa, olha lá. Bem, o texto inicialmente fala que cada gota, cai a cada 3 segundos. E pergunta para você, já que foi de meia-noite às 6 da manhã, quantas gotas nós teríamos após 6 horas. Você já começa a anotar no quadro, atenção para o quadro, que a minha unidade de tempo está misturada em segundos e em horas. Por isso, eu vou fazer a transformação, continua observando o quadro, olha lá. 6 horas equivalem a 360 minutos. E, obviamente, 360 minutos equivalem a 21.600 segundos. Dessa maneira, atenção, dessa maneira, continua no quadro, eu vou substituir as minhas 6 horas por 21.600 segundos. Ótimo! Agora eu já posso trabalhar minha regra de 3, onde 3 multiplica por x e 21.600 multiplica 1. Quem está multiplicando passa dividindo, e 21.600 dividido por 3 vai me dar um total de 7.200 gotas. É válido relembrar que não foi essa a pergunta. A pergunta que ele fez a você é a respeito do volume. Então, acompanha no quadro a segunda parte, vamos lá. Se nós sabemos que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml, então eu posso dizer que 7.200 vezes 0,2 vai me dar um total de 1.440 ml. Bem, só que tem um detalhezinho surpresa para o final dessa questão. As alternativas não estão em ml. Acompanha que as alternativas estão em litros. Então, que no finalzinho é necessário que você faça uma transformação. Acompanha comigo aqui, 1.440 ml dividido por 1.000 vai me dar 1,44 litros. Observa que nesse exercício eu trabalhei 3 pontos importantes. O maior deles foi a regra de 3, em que você
teria que calcular o número de gotas e, consequentemente, o volume. Porém, nada disso seria satisfatório se você não tivesse antes transformado de horas para segundos e, principalmente, no final, de ml para litros. Então, observe que aquilo que a gente comenta é exatamente aquilo que você vai encontrar na sua prova. Às vezes você conhece um conceito matemático, às vezes você sabe fazer uma regra de 3, às vezes você conhece uma fórmula, porém, é necessário a transformação de unidades. Por isso, mais uma vez eu enfatizo, não deixe de ir para a sua aula, não deixe de ir para a sua prova sem revisar esse conteúdo, que é muito importante. Observa o quadro para a gente poder marcar a alternativa correta. Vamos lá. Nesse caso, a alternativa correta seria a letra C. 1,4 litros, que foi o volume gasto por esta torneira das 6 da manhã da meia-noite até as 6 da manhã. A gente vai ficando por aqui, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais uma dica especial para você no Propaz Enem Digital. Olá, estamos de volta, não disse que ia ser rapidinho? Estamos de volta para te dar mais uma dica especial para você que vai fazer a prova do Enem. Lembrando que faltam poucos dias, né? Dia 4 de novembro a primeira e a nossa no dia 11 de novembro, a nossa prova especial com 45 itens para vocês, junto com Ciências da Natureza. Porém, é muito importante que você agora se ligue nessa dica especial. Acompanha comigo no quadro, onde eu inicio a nossa aula te mostrando um gráfico. E aí, nesse gráfico, ele poderia te pedir várias coisas, como taxa de crescimento, decrescimento, valor percentual. Numa outra situação, observe um gráfico de barras, onde você está notando a presença dos meses, e aí ele pode mais uma vez perguntar para você qualquer coisa a respeito desse gráfico, ou até mesmo de uma tabela. E aí, quando você olha esses gráficos em uma tabela, é impossível não lembrar da habilidade 24, que fala sobre utilizar informações expressas em gráficos e tabelas para fazer inferências. Professor Ricardinho, fazer inferências seria o que exatamente? Inferências seria você tirar deduções, conclusões a respeito daquilo que você está analisando. Observa, por exemplo, que quando eu te mostro uma tabela, um gráfico, como você pode acompanhar, né, são várias perguntas, são várias indagações e inferências que você pode fazer a respeito de crescimentos e decrescimentos, de taxas percentuais, né, a respeito de um mês ou de um ano qualquer, perguntas referentes a máximos e mínimos, né, em que mês foi o maior número de vendas ou o menor número de vendas. Além disso, você tem que estar muito atento e observe na minha dica para você, importantíssima, você que está em casa. Períodos de análise. Às vezes ele te dá um gráfico, por exemplo, de 2000 com previsão até 2020. Mas na hora da questão, ele pede para você analisar apenas um pequeno período, como por exemplo, de 2015 a 2018. Fique atento a isso, para que você também não perca tempo analisando todos os dados desde o ano de 2000, com previsão para 2020, se o que ele quer é só apenas um período dali, apenas uma parte daquele período todo. Tá bom? Então fique atento a isso, porque é muito comum situações como essas em provas de Enem. Tá? Outra coisa. É muito comum também fazer comparações. Então ele vai comparar, por exemplo, caso ele utilize países, caso ele utilize anos diferentes, ele vai estar pedindo para que você faça essas comparações, tire essas conclusões a partir dos valores que ele vai fornecer, tá? Pode ser cobrado de você também somatórias e também, gente, pode ser cobrado apenas leituras de um gráfico. E aí, a partir disso, começa a analisar comigo a primeira questão, o primeiro item da aula de hoje.
Mas antes alguém pode dizer assim, mas Ricardinho, e como é que eu vou estudar isso? É um assunto, gráficos e tabelas, é um conteúdo? Não. Gráficos e tabelas podem estar envolvendo qualquer conteúdo, como probabilidade, como funções, como simplesmente questões envolvendo porcentagem, mas aí é muito importante você ter o cuidado do seguinte ponto. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje é justamente ler, analisar e interpretar os gráficos. O gráfico ele pode cair numa probabilidade? Pode, mas aí você teria que resolver. O gráfico pode cair numa função, professor? Pode, mas também você poderia resolver. Hoje, o que nós vamos fazer é analisar, interpretar e tirar as nossas conclusões. Por isso, eu convido você a acompanhar a nossa primeira questão no quadro. Observe. Seu José sai de casa normalmente pela manhã bem cedo para levar seu filho à escola. No trajeto de ida e volta, ele enfrenta geralmente vários pontos de retenção do tráfego, como congestionamentos, por exemplo, que é o que a gente chama, engarrafamentos. O gráfico abaixo representa a distância em quilômetros que seu José está de sua casa, com respeito ao tempo de viagem em minutos até o seu retorno após deixar seu filho na escola em um dia típico. Portanto, acompanha comigo. Seu José sai de casa, leva o seu filho na escola, em alguns pontos ele encontra engarrafamentos, mas deixa o seu filho na escola e retorna para casa. Bem, vamos para a pergunta. Continua acompanhando comigo. Nesse dia, quanto tempo ele passou nos congestionamentos? Quanto tempo o seu José passou no engarrafamento? Acompanha comigo. Vamos lá. Seu José saiu de casa, né? E aí, eu já, sem te fazer pergunta nenhuma, já vou direto ao assunto. Por que que seu José encontrou engarrafamento nesse trecho da rodovia? Nesse trecho que parte da sua casa até a escola? Raciocina comigo, olha o quadro, gente. Olha só, no primeiro momento, né? Traz para mim aqui, que o meu aluno agora vai acompanhar comigo aqui ao vivo e a cores aqui no quadro. Olha lá. No primeiro momento, atenção você que está em casa, olha lá. No primeiro momento, ele sai de casa e percorre uma distância de 8 quilômetros. Atenção. Só que esses 8 quilômetros, você está acompanhando em casa, ele percorreu em 6 minutos. Já olha o que aconteceu no trecho em vermelho, minha gente. Olha lá. Ele parte do ponto 8 até o ponto 10. E isso significa que ele percorreu apenas quantos quilômetros? 2. E 2 quilômetros, atenção aqui, atenção, atenção. Olha lá. De 6 minutos até 22 minutos. Olha o tempo que ele levou para percorrer apenas 2 quilômetros. Então, meus amigos, é lógico que nesse trecho ele encontrou um trânsito congestionado. E por isso ele percorreu apenas 2 quilômetros num intervalo de tempo maior. Portanto, ele esteve aí e esteve no engarrafamento. E nesse trajeto aí, ó, de 6 até 12, ele levou exatamente 16 minutos no engarrafamento. Continua o seu trajeto. Acompanha comigo aqui, ó. Ele sobe e ele desce mais um pouco até o finalzinho. E aonde foi que ele chegou e encontrou engarrafamentos novamente na volta? Olha lá, olha só. Deixou seu filho na escola e vai começar a voltar para casa. E observe que nesse trecho ele encontra engarrafamento. Ele percorreu mais uma vez 2 quilômetros do 27 até o 37, o que significa dizer que ele gastou 10 minutos. E por fim, ele no finalzinho do seu trajeto ainda encontra o engarrafamento, com mais uma vez percorrendo 2 quilômetros do minuto 38 ao 51, o que significa dizer que ele levou exatamente 3 minutos nesse trecho da rodovia. O texto pergunta a você quanto tempo ele levou, né, apenas em engarrafamentos. E aí, 16 mais 10 mais 13, 39 minutos. Observe que eu não cobrei de você nenhum conceito teórico, que eu não cobrei de você nenhum conceito de função, de probabilidade ou de porcentagem. Eu apenas cobrei de você uma análise.
eu cobrei apenas de você uma interpretação daquilo que você estava vendo. Como você pôde notar, no primeiro momento, ele percorreu uma distância grande num tempo curto. Isso significa dizer que a estrada, que a rodovia, que a rua, a avenida, estava de boa. Mas quando ele começa a percorrer apenas 2 quilômetros, e para isso leva um tempo maior, a gente começa a concluir, a fazer inferências a respeito de que, naquele trecho, haveria um engarrafamento. Ok? Vamos acompanhar mais um item para que a gente possa entender e, obviamente, marcar a alternativa correta, que seria a letra A, 39 minutos. Vamos lá, vem comigo. Olha essa questão. Você que está em casa, meus amigos aqui do estúdio, né? Meus parceiros de direção e Jacaré ali no controle geral da nossa aula, vai dizer assim, Ricardinho, você enlouqueceu. Essa questão é de geografia. Inclusive, nós temos um mestre da geografia aqui com a gente hoje. Observa, no século XXI, racionalizar o uso da energia é uma necessidade imposta ao homem, devido ao crescimento populacional e aos problemas climáticos que o uso da energia, nos moldes em que vem sendo feito, tem criado para o planeta. Assim, melhorar a eficiência no consumo global de energia torna-se imperativo. O gráfico a seguir mostra a participação de vários setores da atividade econômica na composição do PIB e sua participação no consumo final de energia no Brasil. Considerando os dados apresentados, a fonte de energia primária para a qual uma melhoria de 10% na eficiência de seu uso resultaria em maior redução no consumo global de energia seria. Bem, imagina agora eu, um professor de matemática, analisando uma questão como essa, né? Mas aí, lógico que nós temos todo, né, um embasamento a respeito do que se está tratando. Porém, apesar de essa questão ser uma questão muito próxima da geografia, o que ela quer da gente aí é que faça a interpretação do gráfico. E aí é muito importante isso. Você tem os seus conceitos, você assiste todas as suas aulas, mas nesse exato momento eu preciso que você faça a interpretação do que o gráfico lhe mostra. Bem, então eu grifei alguns pontos importantes na qual a gente poderia retirar isso do texto. Olha lá. Primeiro, racionalizar o uso da energia é uma necessidade. Segundo ponto importante que eu grifei do gráfico, melhorar a eficiência no consumo global de energia. A todo momento ele está, o quê? Nos incentivando a economizar, a usar de maneira mais eficiente, mais racional a nossa energia. E agora, meus amigos, bem aqui, ó, o ponto importante. A fonte de energia primária para a qual uma melhoria de 10% na eficiência do seu uso resultaria em maior redução no consumo global de energia. Bem, eu vou ser sincero com vocês. Vamos imaginar aqui comigo energia primária. A fonte de energia primária. Meu Jesus misericordioso. Carvão, petróleo, biomassa, gás natural e hidroeletricidade. Eu estou abrindo o meu coração para você, enquanto professor de matemática, o que eu faria. Bem, olhar para o gráfico. Acompanha o gráfico comigo, ó. Acompanha. Dá para você notar em casa, ó. Serviços, né? Energia. Só que tem aqui, ó, uma coluna muito grande na parte branca, que é justamente a parte que fala do consumo de energia. Acompanhe em casa aí, ó. Concentra comigo agora que o momento é tenso. Qual desses serviços a gente nota que está consumindo um maior percentual de energia? Olha para mim, de todos esses, aquele que está chamando a tua atenção é o transporte. Ora, meus amigos, então se é o transporte e ele quer que eu reduza
um pouco mais, 10%, na eficiência disso, eu te pergunto, qual dessas alternativas seria a alternativa correta, levando em consideração que o maior percentual de consumo está nos transportes? Diga para mim, você aí de casa. Observe aí em casa, interprete o gráfico comigo e marque comigo a alternativa petróleo. Certo, professor? Concorda comigo, professor? Se nós estamos falando de que o transporte possui um consumo entre todos os outros serviços com maior percentual, fazer uma economia desses 10%, uma melhoria desses 10% no consumo do transporte, automaticamente resultaria em que, gente? Resultaria na alternativa letra B. Tá? Então, mais uma vez, queridos, eu peço para que você tenha cuidado, né? Lógico que quem domina a geografia marcaria talvez essa com uma facilidade bem maior. Porém, nesse momento, eu mostro para você que eu, enquanto professor de matemática, né, e essa é uma questão da nossa área, cobrava de você, obviamente, um conhecimento, sim, mas principalmente uma interpretação a respeito do gráfico que estava se trabalhando. Ok? Bem, e só para a gente fechar, mais um itemzinho que eu queria que você acompanhasse comigo, para a gente fechar a nossa aula de hoje, para falar de gráficos e interpretação gráfica. 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Ele te dá uma figura, observa o quadro. O número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Ele quer de nós, ó, vou reforçar aqui com você, olha lá, agora um pouquinho maior, o número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Agora, gente, por favor, observa que esse item aqui, ó, é um item recente que caiu no Enem. E todas as vezes a gente fala para os nossos alunos assim, ó, facilmente, todos os nossos alunos sabem disso, você que estuda com seus professores nas suas escolas, você sabe disso. Quando 2 gráficos se tocam, naquele exato momento eles possuem o mesmo valor. Todo mundo sabe disso. Então, se a reta tocou uma vez a outra reta, naquele ponto, elas possuem exatamente o mesmo valor. E aí a gente vai ver, sim, os nossos gráficos com a bolinha representando o reservatório A, com o triângulo reservatório B. Em vários momentos eles se tocando. Porém, é muito importante você que está fazendo o vestibular, você que vai fazer o Enem, observar que neste lado do gráfico, observa, a gente tem as informações a respeito do reservatório A. E no outro lado do gráfico, a gente tem informações a respeito do reservatório B. E que, se você notar, elas não coincidem. Ou seja, os gráficos que representam as bolinhas, os círculos, eles estão referentes a esse lado da coluna. Os gráficos que referem-se aos triângulos estão ao outro lado da coluna. E por isso você não pode observar que, professor, está se tocando. Porque eles podem até estar se tocando, mas não em valores exatamente iguais. Observa aqui, ó, por exemplo, o que é 40 mil no reservatório A, no reservatório B pode ser 20 ou 10 mil. Então você vai ter que analisar cada gráfico separadamente. E eu fiz isso para você. Observa. Olhando o gráfico, você consegue notar o 30 mil no momento em que nós estamos no reservatório A e observa onde a reta vai tocar. Ó, exatamente bem aqui. Agora observa o mesmo 30 mil, e era isso que eu queria que você prestasse atenção. Os mesmos 30 mil no reservatório B. Observa onde a reta vai cair. Exatamente no mesmo ponto. Então nós podemos dizer, tá, que os 2 reservatórios têm a mesma quantidade, que seria quanto? 30 mil litros de água. Exatamente num período que vai de quanto? De 8 a 9 horas. Ora, e se vai num período de 8 a 9 horas, a gente pode dizer
que o número de horas em que eles tiveram, a mesma quantidade, ocorreu ao longo de 1 hora, que seria então a alternativa correta, letra A. Meus amigos, eu queria muito agradecer a sua participação, o fato de você estar aí todos os dias com a gente, tá? É muito importante para todos nós aqui. E eu queria deixar um grande abraço a você, te desejar uma excelente prova, tá? E não esquecer as dicas que cada um de nós, professores, passamos por aqui e passamos também para você, tá? Uma ótima noite, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.